Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Então, meu nome é professora Catiúcha Rico, sou professora de História e tem uma frase que eu gosto muito, que é só sei que nada sei, de Sócrates. Só que uma coisa eu sei, para a gente poder entender a história hoje, nos dias atuais, a gente precisa estudar a história passada. E a história do Brasil, minha gente, ela é complexa para entender. Por isso, dividimos ela direitinho para a gente poder dar conta. Hoje eu vou trazer para vocês o primeiro reinado, logo depois que a família real veio para fugida para o Brasil. E aí o que eu tenho para dizer para vocês é BO atrás de BO. É boletim de ocorrência atrás de boletim de ocorrência. Então, para a gente poder entender essa história toda, vem comigo e vamos lá. Muita calma nessa hora. O primeiro reinado, ele foi Dom Pedro I, período de 1822 a 1831. E vamos pensar com a cabeça de gestor, de administrador. Ele tinha grandes desafios pela frente, e um dos desafios era esse reconhecimento interno. Algumas províncias questionavam essa autoridade de Dom Pedro I e se rebelavam. Dom Pedro vai reprimir essas rebeliões com o apoio militar da Inglaterra. É interessante a gente ficar também atento, porque a Inglaterra ela vem marcando a história do Brasil e a gente precisa de entender essas pontuações, porque isso vai ter um entendimento muito claro do que nós nos tornamos hoje, do que somos hoje, por que somos assim hoje, certo? E uma das estratégias políticas de Dom Pedro é como ele nomeava os presidentes das províncias, ele nomeava por tempo determinado, curto, e pessoas que não pertenciam àquela província, para não se criar vínculos separatistas, certo? O segundo grande desafio era o reconhecimento externo. Para um país poder ser independente, ele precisava do reconhecimento de outros países. Então, em 1824, os Estados Unidos reconheceram e defenderam a independência do Brasil. Só que, minha gente, presta atenção, nada na história é de graça, sempre tem alguma intenção. Então, qual que era a intenção clara dos Estados Unidos? Era o livre comércio, desde a abertura dos portos em 1808. E os Estados Unidos também estavam naquele contexto da América para os americanos, então foi o primeiro a reconhecer. O reconhecimento de Portugal, aí a gente já tem que ter um senso mais crítico. O Brasil foi colônia de Portugal, só que para conseguir a independência, ele teve que pagar a Portugal. E para fazer esse pagamento, o que aconteceu? Foi feito um empréstimo com a Inglaterra. Olha a Inglaterra de novo aí. Foi feito um empréstimo com a Inglaterra. Assim começou a dívida externa do Brasil. Foi pago a Portugal e Portugal reconheceu. Porém, a Inglaterra ela só vem reconhecer a independência do Brasil em 1827. 1824, Estados Unidos, 1827 que a Inglaterra vem reconhecer. Mesmo assim com algumas condições. Uma delas, a renovação do Tratado de Comércio e Navegação. Então, 15% de taxa nos produtos ingleses, dificultando a indústria nacional. E aí, a gente tem que voltar um pouquinho na história, quando a gente estudou a Revolução Industrial. A Inglaterra foi pioneira da Revolução Industrial. Só que olha ela agora numa nova nação, dificultando a indústria nacional. E o terceiro grande desafio de Dom Pedro I era organizar o Estado brasileiro. O Brasil era uma colônia exploratória, então como organizar? Ele convocou a Assembleia Nacional Constituinte, foi eleita e formaram 2 partidos. É importante a gente frisar que para a gente poder entender a história partidária do Brasil hoje, esse hiato que existe entre direita e esquerda, olha como que começou a formação dos partidos políticos na história. O primeiro partido minoritário, defendia o absolutismo. O partido majoritário defendia o projeto de Constituição da Mandioca.
Nós vamos conversar sobre ele agora. E vocês vão perceber que era uma Constituição voltada extremamente para uma classe da elite, que é a elite agrária. Agora, é importante a gente entender também que nesse contexto, as províncias de Grão-Pará, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Piauí não haviam aderido ao governo de Dom Pedro I. Existiam diversas rupturas. Por isso, nossa próxima aula vai ser só sobre essas rebeliões nesse período, porque elas tiveram papéis fundamentais. Hoje eu vou estar falando um pouco de duas, mas a gente precisa de entender causas, consequências dessas rebeliões todas e também pensar um pouco sobre essas classes da minoria, o papel da mulher, esse escravo, o papel do escravo, certo? Vamos conversar sobre isso. Em 1823, ocorreram eleições para sua formação, a formação da Assembleia Constituinte, com o propósito de elaborar a primeira Constituição do Brasil. Primeira. A eleição foi por meio do voto censitário indireto, deram vitória a 88 constituintes, entre eles padres, advogados, proprietários de terras, militares e comerciantes, membros da elite. A apresentação do projeto constitucional de 1823 foi apelidada de Constituição da Mandioca. Então vejam bem, meus caros, a primeira Constituição do Brasil foi apelidada de Constituição da Mandioca. Só poderiam ser eleitores ou candidatos aqueles que tivessem certa renda equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Desta forma, mostrava então que defendia os interesses de toda uma elite agrária. Tentativa de limitação aos poderes do imperador e exclusão dos portugueses da vida política no Brasil. Aí é que a situação ficou muito delicada. Porque a partir do momento que limitou os poderes do imperador e a exclusão dos portugueses da vida política no Brasil, o imperador simplesmente dissolveu a Assembleia Constituinte. A gente tem que perceber também que tinham características muito claras essa Constituição. Anticolonialista, anti-absolutista, antidemocrática e aristocrática. Só que a gente precisa perceber como que foi feita essa dissolução da Assembleia Constituinte. Foi feita a intervenção militar. Meus caros, eu falei com vocês que ia ser BO atrás de BO. E essa intervenção militar se deu porque Dom Pedro, descontente com a redução dos seus poderes e preocupados com as pressões liberais que estavam acontecendo, ordenou o cerco da Assembleia pela tropa imperial e decretou a dissolução da Assembleia Constituinte. Foi assim, desta forma. Isso gerou uma disputa entre ele e a elite, que o apoiou no processo de independência. Esse acontecimento ficou conhecido como a Noite da Agonia. E aqui a gente percebe a base aliada, que era a elite, sendo totalmente enfraquecida. Constituição de 1824. Dom Pedro I convoca, então, 10 juristas, 10 notáveis para redigirem uma carta constitucional de acordo com os interesses dele, lógico. E são 5 características fundamentais que a gente pode ver na Constituição de 1824. Primeiro, ela foi outorgada de modo autoritário. Segundo, existe a presença do poder moderador. Vou estar falando agora e vou voltar nele um pouquinho. No qual o imperador pode anular decisões legislativas e judiciárias, ou seja, um absolutismo disfarçado. Terceiro, o Estado unitário. As províncias não tinham autonomia e os presidentes eram nomeados por Dom Pedro I, com estratégia ainda de serem pessoas de outras províncias para não criar vínculos com a elite local sob o risco de separatistas, o que eu já havia comentado com vocês. Quarto, o voto censitário. Só podia votar quem tinha acima de uma renda mínima estabelecida. Quinto, a ligação entre Estado e Igreja. A Igreja se submete ao Estado através do padroado régio. Ou seja, então a Igreja ela é submetida ao Estado, o que era diferente em outros países.
Igual falei com vocês, a questão do poder moderador, que a gente precisava de entender um pouco isso. Então, agora seriam 4 poderes. O executivo, que o imperador e os ministros, legislativo, a Câmara de Deputados e o Senado, judiciário, juízes e tribunais, e o moderador, o próprio imperador. Eleições indiretas para os deputados e eleitores de paróquias e de província. Então, percebam a situação. O imperador ele tinha o poder absoluto do veto. Ele simplesmente vetava. A gente tem que entender, então, que essa Constituição ela era autoritária, elitista e centralista. E a consequência disso, na população total, foram revoltas no território. Por isso que eu falei da importância da gente entender todas as revoltas que aconteceram neste contexto. E é por isso que eu vou trazer para vocês uma aula inteira falando das revoltas. Mas hoje vou estar falando um pouco da revolta de Pernambuco, 1824. E a gente perceber que ela era formada por 3 lideranças: jornalista, Cipriano Barata. Na igreja nós tínhamos o Frei Caneca, uma pessoa extremamente popular. E na elite agrária, Manuel Paes. Então, eles fundaram em Pernambuco uma república independente, que teve o apoio de outras províncias, formando a Confederação do Equador. Foi reprimida violentamente pelas tropas imperiais, com o apoio de quem? Da Maria Britânica. Olha ela aí de novo. Então, olha, vamos pontuar, vamos sempre estar lembrando para a gente poder fazer essa análise crítica. 1825, a independência da província de Cisplatina, atual Uruguai. E aí, complicou, por quê? Porque esse período ele durou de 1825 a 1828. Deixa eu voltar aqui. 1825 a 1828. O Brasil ele investe nessa guerra economicamente durante 3 anos. Então, ele se endividou investindo nessa guerra. No final, por uma intervenção de quem? Britânica, torna o Uruguai independente do Brasil. E teve algumas coisas que aconteceram paralelo. A situação também em Portugal. Em 1826, Dom João morre em Portugal. E quem seria o titular do trono seria Dom Pedro I. Só que Dom Pedro I não queria voltar para Portugal e os portugueses também não gostavam dele. Lógico, gente, a família real veio fugida para o Brasil, né? Vamos lembrar disso. Então, o que Dom Pedro I faz? Ele indica a filha para o trono e o seu irmão Dom Miguel torna-se tutor dela. Porém, ele usurpa o trono virando o rei de Portugal. Olha que BO familiar gigantesco. Por que a gente está falando isso? Porque isso vai afetar drasticamente a economia aqui no Brasil. Dom Pedro I começa a financiar com dinheiro dos cofres brasileiros expedições diplomáticas em Portugal para tentar dar uma acalmada na situação. Assim a gente volta então para fatores econômicos, porque isso agrava e muito a situação desse período de governo de Dom Pedro, tornando quase impossível esse governo. Então a gente percebe agora os pilares do Estado brasileiro. A gente tem a monarquia, a gente tem o escravismo, a situação do elitismo muito claro, dominante, e esse centralismo. Então, a crise no governo de Dom Pedro I, ela vem desde o início até a abdicação em 1831. E tem, assim, 2 fatores primordiais, que são os fatores econômicos e os políticos. Então, os fatores econômicos, a gente vai voltar em tudo que a gente já viu. A renovação dos acordos com a Inglaterra, fragilizando a produção brasileira. O aumento da dívida brasileira, aquele empréstimo para a Inglaterra para indenizar Portugal,
a contratação de mercenários ingleses para combater as revoltas nas províncias, a grave crise financeira e o forte endividamento, muito grande interno. Fatores políticos. Desde o início do governo, quando ele fecha a Assembleia Constituinte e se indispõe com a maioria da elite que o apoiava. Autoritarismo do governo. Nós temos autoritarismo quando a gente percebe o fechamento da Assembleia Constituinte, o poder moderador, o fuzilamento de Frei Caneca. E, para ser a cereja do bolo ou a gota d'água no governo, em 1830, o assassinato do seu maior opositor, o jornalista Badaró. Alguns historiadores acreditam que ele, Dom Pedro, foi o mandante do crime, outros falam que não, mas para a população brasileira, naquele contexto, ficou impossível continuar esse governo. E assim gerou uma grande guerra civil em 1831. E essa guerra civil tem uma revolta, né, um protesto que a gente pode destacar, que é a Noite das Garrafadas. Protesto contra o imperador se espalharam por todo o território das províncias. Só que no Rio de Janeiro, uma parcela mais exaltada começou a atacar as residências dos portugueses, que responderam jogando garrafas. Por isso, Noite das Garrafadas. No dia 7 de abril de 1831, sem apoio popular e abandonado pelo exército, Dom Pedro I abdicou o trono em favor de seu filho, Pedro Alcântara. Na época, com 5 anos de idade, voltou para Portugal. Agora, o que a gente precisa entender é, ele abdica do trono, só que ele deixa seu filho de 5 anos. Então, quando ele abdica, tem o fim do primeiro reinado. Só que o BO atrás de BO, ele vai continuar. Porque como que uma criança vai governar um país? E aí é o tema da próxima aula, que é o período regencial. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí. Próxima aula, período regencial e revoltas.